turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa videoaula nós iremos fazer a correção de algumas atividades do nosso livro didático. Então peguem o livro de vocês, acompanhem a correção sobre o capítulo 1 da unidade 2, onde nós já estudamos nas nossas aulas online sobre o renascimento cultural. Agora nós iremos corrigir as atividades, ok? Então acompanhem o vídeo. Turminha, então vamos lá. Agora com o livro em mãos, vamos corrigir as atividades do nosso livro referente ao capítulo 1 da unidade 2, o renascimento cultural. Atividades referentes às páginas 181, 184 e 185. Vamos começar pela 181. Vocês têm aí na página 181 duas imagens, né? Duas pinturas, duas obras de artes, de pintores diferentes, porém com o mesmo título, a Anunciação. Então vamos para as perguntas. Letra A. Que passagem da Bíblia está sendo retratada nos quadros? Os dois quadros apresentam o mesmo título, a mesma obra. Algumas características diferentes, né? Mas a mesma obra, a mesma passagem bíblica. Qual passagem que é? As duas obras apresentam a Anunciação. O momento em que o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo, tá? O anúncio do anjo Gabriel. Na letra B, realize uma pesquisa e registre por que a cena retratada é considerada importante para muitas pessoas, né? Para os cristãos, essa data é importante porque ela marca o início de tudo, né? Então Maria ali recebe essa mensagem, onde ela irá dar à luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então isso aconteceu 9 meses antes do nascimento de Jesus Cristo, tá? Então essa passagem da história cristã é muito importante para muitos fiéis que comemoram esse fato no dia 25 de março. Exatamente 9 meses antes do dia considerado o nascimento de Jesus Cristo. Por ser muito importante para o mundo cristão, muitos artistas renascentistas elaboraram obras para celebrar esse episódio, né? Nós estudamos que muitos intelectuais na época do renascentismo, eles tinham a ideia de humanismo, né? Onde Deus não era o centro de tudo, e sim o homem, mas eles não deixaram de ter fé. Inclusive, como a sociedade, os povos eram muito cristãos, isso também era uma maneira de fazer as suas obras aí, ok? Belezinha? Então, vamos para a letra C. Com base na cena retratada nas obras expostas, que relação se pode estabelecer entre os artistas renascentistas e a Igreja Católica? Muito bem. Pode-se dizer que o renascimento não rompeu totalmente com a influência da Igreja sobre a mentalidade da Europa Ocidental. Mais uma vez eu volto a repetir, né? Com o humanismo, a ideia, né, sobre a religião mudou um pouco, mas não rompeu totalmente, tá? Porém, podemos perceber mudanças estéticas das pinturas medievais para as renascentistas, o que denota mudanças na função da arte. Então, houve mudança, mas não houve ruptura, tá ok? Então, vamos lá. Agora vamos para a página 184. Número 1. Com base em seus conhecimentos sobre o renascimento, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, mas vamos entender as demais. Letra A. O humanismo, forma de pensamento predominante no Renascimento, se opunha à existência de Deus. Não, na verdade eles não se opunham, eles questionavam, né? Eles colocavam ali uma ideia. O homem não é, quer dizer, o Deus não é o centro de tudo, mas o homem, mas não deixavam de ter crença em Deus, tá bom? Letra C. É consenso entre os historiadores que o Renascimento foi uma ruptura completa
com a Idade Média? É consenso entre eles? Não, não é consenso. Há historiadores que consideram, né, uma ruptura entre a Idade Média para a Idade Moderna, que o Renascimento foi uma ruptura. Outros não, acreditam que ainda houve permanência de algumas coisas, tá? Então fica aí essa pergunta para vocês também. O que vocês consideram? Foi uma ruptura ou houve permanência de coisas, né, da Idade Média para a Idade Moderna? Letra D. A Igreja Católica se opôs fortemente às inovações do Renascimento, tanto no campo artístico quanto no científico. Correto isso? Não, não é correto. A Igreja não se opôs fortemente, muito pelo contrário. A Igreja até chegou a patrocinar alguns artistas, tá? Algumas obras. Letra E. O Renascimento foi um movimento intelectual e artístico muito inovador, sendo restrito à Península Itálica. Não, né? Não foi restrito. A Península Itálica deu origem, influenciou outros povos europeus, né? Mas não ficou restrito apenas à Península Itálica, ok? Então vamos dar continuidade. Número 2. Quem eram e o que faziam os mecenas no contexto do Renascimento? Quem eram eles? Eles eram nobres, eles eram membros do alto clero ou burgueses, né? Pessoas ali ricas que usavam partes de sua fortuna para patrocinar artistas, tá? Era uma forma de demonstrar status e obter reconhecimento na sociedade na época, né? Os burgueses, por exemplo, eles ganharam muito dinheiro, a burguesia daquela época ganhou muito dinheiro, mas não era tão bem vista na sociedade daquela época, né? Na sociedade medieval, o status era quem tinha terras, quem possuía terras, diferente da visão que nós temos hoje dos burgueses, né? A burguesia aí é vista como a nata, a classe social alta, né? Embora eles ainda tenham essa característica marcante, né? Muitas pessoas da sociedade alta gostam de investir em obras de artes, né? Então, compra e gostam também de ter como um tipo de investimento, ok? Número 3. Ao criar a imprensa, Jones declarou: esta máquina dispersará as trevas da ignorância e produzirá uma luz que irradiará entre os homens. O que ele quis dizer com isso? Comente aí. Comente com base no contexto do Renascimento o significado dessa frase. Com suas palavras, tá bom? Você vai escrever aí que essa invenção possibilitou, claro, maior circulação de livros e panfletos, que antes tinha alcance muito limitado, né? Somente na mão ali da classe alta, que seria o clero, os nobres, né? Os burgueses. Então, isso também barateou os custos da produção da escrita e incentivou a alfabetização e a leitura, tá bom? Então, elaborem a resposta de vocês em torno disso. E para encerrarmos, na página 185, nós temos aí o mapa mental, né? Um esquema com um resumo, né, das principais informações sobre o renascimento cultural. Então, nós temos ali, olha, abaixo de conhecimento científico, sobretudo astronomia e física também, né? Depois a gente sabe que o renascimento cultural envolveu também a ciência, a literatura, a arte em geral. Do outro lado, o renascimento cultural caracteriza-se por a valorização da razão, em oposição aos dogmas da igreja, o antropocentrismo, que significa o quê? Antropocentrismo significa o ser humano no centro do mundo, né? E a valorização da razão, os estudos, produções artísticas fundadas pelos
mecenos, tá? Mecenas quer dizer, ok? E assim a gente conclui a resolução, né, a correção das atividades do capítulo 1 da unidade 2, falando sobre renascimento cultural, ok, turminha? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.